ficou o capítulo 3 do Evangelho de João. A última parte. Vou começar a ler a partir do 22, e vou completando. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo ali do João, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Vocês são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado diante dele. Quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente e ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. E testificam o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá o seu Espírito sem medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado aos seus filhos. Por isso, que ter o Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho não terá a vida eterna, mas só sofrerá para sempre o castigo de Deus. Amém. Na última oportunidade que a gente teve assim, né, quando a gente estava junto, a gente refletiu sobre o primeiro encontro que o Senhor teve com duas partes, né? O primeiro encontro que o Senhor teve ali com Nicodemos, né? Depois uma segunda parte com o complemento assim dessa conversa. E agora a gente inicia assim o versículo 22, né? Com esse registro dizendo que Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Isso é uma coisa muito, muito importante, né? Eu acho assim, interessante a gente refletir um pouco sobre isso, porque às vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo uma frase que tem algum sentido, mas só para a gente tentar trabalhar um pouco melhor essa frase, a gente diz assim: onde Jesus está, alguma coisa acontece. Vocês já ouviram essa frase? Né? Em parte ela é verídica, mas assim, para a gente poder tentar avançar um pouco mais nessa compreensão. A gente repara que quando Jesus está assim com o povo, né? E aí tentando segmentar povo, aqueles que vão atrás do Senhor Jesus por algum interesse, sempre alguma coisa exterior ou sempre uma necessidade é atendida. Isso é fato. Um pão é multiplicado, alguém é curado, alguém que necessita de um socorro é alcançado, né? Então assim, isso é um fato importante, né? Mas se a gente tem esse segmento que a gente pode caracterizar como povo, que fica bem claro ao longo dos evangelhos, a gente tem também um outro grupo que é designado como os discípulos,
A palavra discípulo significa aluno, né, do grego, é aquele que está sendo ministrado, aquele que está sendo ensinado, né, aquele que tem como objetivo aprender com o seu mestre, né. E assim, essa palavra no sentido assim hebraico, ela tem um peso um pouco maior do que os discípulos gregos, porque não trata apenas de uma informação, né? Você não está falando de um aluno num processo normal, onde ele foi para um local, aprendeu, estudou, e aí ele está de alguma forma evoluindo ali com o seu mestre, né? Quando a gente entende isso na conjuntura assim, de um judeu hebraico, a gente está falando de dormir junto, de acordar junto, de trabalhar junto, de passar tempo junto. Esse ensinamento ele se dá no processo mesmo de viver mesmo, de estar junto convivendo. Então é um ensinamento que não é muito formal, ele é algo vivo, ele é algo dinâmico, né? E a gente repara aqui que ele deixa um registro interessante, diz que passou algum tempo com os discípulos. Olha que coisa interessante, né? E parece que quando a gente está passando algum tempo com os discípulos, não acontece alguma coisa como a gente está acostumado a ouvir. Quando acontece, quando está, por exemplo, com o povo. A gente pelo menos não vê esse registro igual. Acontece sim, mas na verdade não acontece dessa mesma forma, né? Pelo contrário, né? A gente repara que nesse processo de treinamento, quando o Senhor está treinando os seus discípulos, quando o Senhor está caminhando com eles, o Senhor permite até algumas dificuldades, ou ele promove algumas situações, né? Das quais às vezes os discípulos se sentem um pouco com dificuldade de sair delas, mas tem o intuito de forjar neles um coração e um caráter aprovado para exercitar aquilo que eles estão aprendendo. Então, em diversos momentos, a gente vai ver Jesus, por exemplo, aguardando para ver se eles vão realmente expulsar aquele demônio, ou até na questão da multiplicação, treinando eles, falando com Filipe, dá-lhes de comer. E Filipe, na hora, falou assim, imagino eu, pelo texto, assim, mas como dar de comer? A gente está falando de 5.000 pessoas que estão aqui sentadas, Ele diz assim, nem se eu tivesse 100 denários, como é que a gente teria? Nem se a gente fosse a todo o mercado e tentasse comprar, a gente não tem como alimentar. Então, assim, o Senhor está o tempo todo ensinando a eles, para que eles possam caminhar junto com o Senhor. Eles realmente não vão poder se conformar com o presente século e nem com a forma de pensar e de raciocinar natural. Eles vão ter que, na verdade, rejeitar isso, abrir mão disso, para que quando eles andem com o Senhor, eles alcancem um outro patamar, no sentido assim, de manifestar o reino de Deus. Então, assim, na verdade, para o Senhor, o problema não é multiplicar o pão. Não há nenhum problema, e o Senhor está tentando de alguma forma falar isso com o Filipe, está tentando encorajar ele, fica tranquilo, isso que eu estou fazendo, coisas maiores vocês farão, fica tranquilo em relação a essa necessidade, por exemplo, do povo. Ele tinha um menininho passando, ele chamou o menino, ele pegou o pão, pegou o peixe, orou ao Pai, deu graças e alimentou 5.000 pessoas. Dá para a gente ter noção disso, porque a gente estava no retiro com 41. E mesmo assim, 41 pessoas deu um certo trabalho. Quem estava lá pôde ver, toda a dinâmica da alimentação e tal, como é que faz, foi muita coisa, E farba de alface, tomate, salada. Você imagina, Dani, alimentar 5.000 pessoas. Pediu para se sentar em rodas de 50, e ele foi, e o pão não acabava, e o peixe não acabava. Então, deixando claro aos discípulos, toda vez que houver essa necessidade, vocês baterem na porta do Pai, isso vai ser atendido. Na verdade, tem uma coisa que, mais importante que isso, que vocês vão precisar receber uma estrutura, na verdade, receber, como é que a gente pode dizer,
é como o Senhor estivesse dando resistência a esse recipiente para que o Senhor pudesse depositar isso neles, que era a respeito do ensino do reino de Deus. Isso não é algo teórico, não é algo mental, não é algo profissional, né? Um discípulo, ele não está de férias, um discípulo ele não segue um trâmite normal de uma lei trabalhista ou de como as coisas funcionam aqui na Terra. A escola não é daqui, o professor não é daqui, né? O nosso professor é o Ruach Kadosh, é o Espírito Santo, né? O vento de Elohim. Então, toda essa dinâmica, ela não acontece aqui na Terra. Na verdade, ela acontece no mundo espiritual. Nós, por agora sermos homens espirituais, todos nós que estamos aqui, conseguimos discernir todas as coisas. Paulo fala, mas por ninguém somos discernidos. Então ele está falando assim, olha, eu vou ensinar isso a vocês. Ou seja, no fim, ele passou todo aquele dia ensinando, irmãos, aquilo que o Senhor depositou naquele dia, naquela multidão, né? Percorre mais de 2000 anos sendo ensinado à igreja do Senhor, e talvez nos dias atuais nós não estejamos conseguindo receber o conteúdo de que muitos irmãos já receberam. Porque durante todo aquele... Estou dando um exemplo, né? Estou pegando um dia para poder fazer aqui uma alegoria mais clara, né? Porque durante todo aquele discurso a gente segmenta algumas coisas que são interessantes e tenta entender aquilo dentro do nosso contexto, né? Mas quando a gente pelo menos para refletir ali nas 9 bem-aventuranças, né? E se a gente parar mesmo e ler, sabe? Deixar aquilo entrar na gente mesmo, né? Quem quer realmente de fato aceitar bem-aventurado aqueles que choram. É logo um primeiro confronto. Quem quer chorar? Quando o evangelho atual as pessoas fazem de tudo para não chorar. Quem quer derramar uma lágrima? Quando todos estão em busca de sorrisos, né? Então assim, é como se o Senhor estivesse falando, no aspecto da unção, os sinais, eles vão seguir vocês, né? Quando orarem, né, por causa dessa palavra, os enfermos serão curados, os espíritos malignos serão repreendidos, né? Se por acaso algum escorpião, alguma cobra picar vocês, não vai fazer mal nenhum. O Senhor deixa essa promessa clara, né? Os sinais seguirão aqueles que creram. Mas esse crer é em quê? Em vitórias pessoais da minha vida, em objetivos que eu estou buscando alcançar diante de Deus, alguém que eu quero ser diante de Deus, ou crer na verdade no Evangelho do Reino de Deus que é chegado entre vós. Então, por um lado, a mensagem do Senhor é: se arrependam. Mas se arrependam em que sentido? Um arrependam uma mensagem em si mesmo? Não, porque ele falou agora, há alguns parágrafos anteriores no início desse capítulo, dizendo que se alguém não nascer de novo, é impossível o quê? Ver o reino de Deus, né? E se essa pessoa de fato não nascer da água do Espírito, é impossível ela fazer o quê? Entrar no reino. Então, quando o Senhor tem um discurso de arrependei-vos, algumas pessoas não conseguem compreender isso e acham que aquele arrependimento é um arrependimento tirano, como alguém falando assim, ó, aí agora, ajoelha aí, agora. Não. Na verdade, a mensagem de arrependimento que João traz e que o Senhor Jesus confirma, arrependei-vos, vírgula, pois é chegado o reino de Deus entre vós. Meus filhos, como vocês vão entrar no meu reino? Como vocês vão ver o meu reino? Como vocês vão se mover no meu reino? Se não houver um arrependimento genuíno dentro do coração de vocês. Então haverá uma barreira que impedirá de vocês entrarem por essa porta e desfrutar toda a realidade espiritual que eu desejo abrir para os olhos e para o coração de vocês. Então não é um arrependimento martelado, como alguém que quer trazer uma imposição humana, como alguém que quer trazer uma liturgia humana, como alguém que quer mecanizar o outro, ou dizer a forma do outro andar, vestir ou se mover. Não é esse tipo de arrependimento. É um arrependimento que é
gerado e que é provocado pelo Espírito de Deus. Né? Paulo diz isso, existe a tristeza do mundo que nos leva ao remorso e muitas vezes até ao suicídio, como foi Judas. E existe a tristeza do Espírito que nos conduz ao arrependimento. Então, o arrependimento é o ponto de nós vermos que não há condição de fato de andarmos sozinhos sem Ele. Que não há como ter uma vida fora dele. Que todas as vezes que tentamos nos mover dessa forma, quais são os frutos que nós geramos? Então, não é só o arrependimento do fruto, do erro em si, que eu, Rafael, cometi. Não é só o arrependimento de uma circunstância que eu menti, depois me vi constrangido e confessei ao Senhor que menti naquela circunstância. Não, é ir mais fundo e deixar o Espírito de Deus falar ao meu coração, por que eu menti? Porque eu me movi numa direção que Deus não havia me autorizado. E aí, quando me movi naquela direção, fui por mim mesmo. E diante dessa circunstância, depois, para cobrir a minha pele, veio o próximo passo de mentir. Mas por que me movi numa direção que Deus não me impulsionou? Porque quis agir por mim mesmo. Por que quis agir por mim mesmo? Porque em algum momento quis algo que Deus não queria para mim. E entendi que eu tinha capacidade, na verdade, talvez, de dar uma vida melhor para mim do que Deus me dá. Então, quando a gente vai permitindo, então Deus vai indo mais fundo na gente. E o arrependimento não é só, poxa, me perdoa porque eu falei isso, mas eu menti. Não, poxa, me perdoa porque, rapaz, eu perdi a linha, eu fiquei irado. Não, mas por que eu fiquei irado? Mas por que eu agi dessa forma? Me permite que eu fui grosso, mas por que eu fui grosso? Que a gente não use o arrependimento para tentar interromper o processo do Espírito Santo na nossa vida, mas que o processo de arrependimento, ele abre as portas para o Espírito Santo invadir a nossa vida e chegar até o centro de todas as decisões que nós tomamos fora dele, a fim de que ele nos conduza novamente ao caminho de dependência total dele. Então, é um arrependimento que tem uma outra característica. Não é aquele arrependimento impositivo, né? Que eu falei assim, meu Deus, não é aquela coisa humana, não. Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. É um arrependimento que ele vem com uma cadeia de pensamento não nossa, natural. Como nós somos, nosso estado em relação a Deus, permitindo que a gente mude, não é isso? Palavras práticas, sim. Né? Não é alguém que fala, pô aí, ó, cara, tu pode fazer isso, não. Não é alguém que está impondo, que está cerceando ele. Não. Ainda que Deus use até uma pessoa, nesse processo ele pode falar direto ao coração, pode falar por meio da palavra, ou pode usar uma voz profética. Mas isso também tem a ver com a maneira que a gente enxerga o Evangelho. Por isso é muito importante. Porque se a gente entendeu esse arrependa dessa forma, a gente vai pregar como? Dessa forma. Aí, Verão, se arrependa aí, anda no prumo aí. Que a gente vai passar o que a gente aprendeu. Agora, quando a gente vê o Evangelho dessa forma, a gente fala assim, irmão, tem uma oportunidade aí de mudança diante do irmão. E Deus quer levar o irmão em caminhos mais profundos. Quer abrir os olhos para você beber uma água que você nunca bebeu. Para saciar uma sede onde ele vai fazer mudanças interiores em você e levar você em certas dimensões onde o sono vai fugir de dia à noite. Porque a sede vai crescer tanto no teu coração que você vai ver uma janela no céu aberta. E aí Deus ali vai falar e ministrar o teu coração. E você vai viver coisas com Deus que você nunca viveu. E quando você viver isso, esse relacionamento vai levar você a níveis de transformação de coisas que você luta há meses e não consegue vitória sobre elas, porque elas ainda te dominam, porque você ainda luta com armas humanas. Mas Deus está vendo que você está se debatendo contra essas coisas. Deus está vendo que você está tentando caminhar no sentido da santidade, mas Ele está vendo que você ainda não alcançou a compreensão para se desprender dessas coisas com as armas celestiais. Então o reino de Deus vai se manifestar. Teu coração vai abrir e vai enxergar coisas que você até agora não enxergou. Mas eu só vou poder pregar assim se isso de fato entrou e conquistou o meu coração.
Senão vai ser mais fácil impor sobre aquele irmão 2 ou 3 situações de negação ou de alguma privação e vou continuar passando para frente um evangelho equivocado e errado. Jesus veio para salvar. Tem que estar muito claro na nossa cabeça isso. Quem não recebe, acho que foi o último versículo, né? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, não verá. Olha que coisa interessante. Então, o que Cristo está colocando em pauta aqui é exatamente isso. Olha só. Eu vim para os doentes, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, eu vim para socorrer aquele que estava perdido. Ele falou assim, eu não julgo vocês. As palavras que tenho dito é que julgarão vocês naquele dia. Olha que coisa interessante. Então não existia em Jesus uma necessidade de julgar as pessoas. E dizer assim, ó, você vai para o inferno, você vai para o céu. Não. Ele ministrava a palavra, João 17, Senhor, porque eu mostrei a eles, né, revelei a eles tudo que eu conheço de ti, ó Pai. Ou seja, trouxe com clareza para que eles pudessem conhecer o Senhor. E a ninguém perdia, não ser o filho da perdição. Todos os que tu me deste estão aqui. Então, assim, a gente percebe nesse sentido que a palavra do Senhor, o relacionamento de Deus, ele está se manifestando no sentido de salvar, de guardar, de manter, de apacentar, de sustentar, de dirigir. E se aquele indivíduo assim não o desejar, é aquele indivíduo que está escolhendo o seu próprio caminho. Não devemos julgar nem a escolha dele, porque assim ele escolheu. O que precisa estar em pauta? Se aquilo que temos anunciado, de fato são as boas novas do Evangelho do Reino de Deus. É a mensagem. A mensagem aqui é que está em voga, né? Então o Senhor passou um tempo com eles. Como é importante quando Jesus passa um tempo com seus discípulos. Como é uma coisa importante, né? Esse processo de... Eu fico na minha cabeça, às vezes, tentando imaginar, né, que existem muitos registros a respeito das mensagens públicas do Senhor, né, seja quando estava em Jerusalém, ou seja quando estavam nas cidades circunvizinhas, né, ou nos registros mais históricos que a gente conhece, como o Monte das Oliveiras. Mas que tipo de assunto você acha que Jesus tinha com seus discípulos, Mário? Quando ele estava nesse tipo de momento aqui, que coube a ele não registrar. A gente não tem nenhum erro em nós fazermos uma reflexão, porque não fazemos disso uma doutrina, apenas uma reflexão, né? O que você acha, assim, o que vem no seu coração quando você pensa como devia ser, estamos falando de Jesus, né? O Verbo de Deus, na forma humana, ou seja, Deus se tornou homem, então ali é 100% Deus, é 100% homem, né? E como é que você acha que devia ser esse relacionamento ali, por exemplo, esses dias aqui, quando eles tomavam café, almoçavam, jantavam, iam comprar um alimento? Sei lá, dava para ver que era um momento muito simples, assim. Ele deveria, às vezes, compartilhar coisas do Pai, que às vezes até a multidão entenderia, eles entenderiam. Ou simplesmente passar uma tarde com ele mesmo. Então, para vocês, para você fica forte a questão da simplicidade. Legal, muito interessante essa colocação. Para você, Jorge. Acho que é muito complicado, sabe? Tipo assim, acho que ficava meio aquele negócio de... aquele meio nervosismo, porque você entende que ele é o Filho de Deus, é Deus aqui na tua frente. É uma coisa simples e tudo mais, tá falando daqui fica bem, mas tá Deus aqui na tua frente em forma de homem, como se você ficasse meio que espantado. Receoso assim de falar as coisas. Houvesse um respeito assim, né? E para você, Mateus, o que você... Você, porque isso não tem uma resposta, né? Até porque não está escrito, então
Não se sinta como uma pergunta, na verdade é mais uma reflexão nossa. Para você é um mistério, digamos assim. Até mesmo a forma que se coloca, acho que não é mais para criar o pensamento, porque você precisa realmente de uma clareza mesmo, de clareza das escolhas. Se for pensar pela tua cabeça. É um assunto que, entre outras palavras, você está querendo dizer o seguinte: é um assunto em que a gente nunca pensa. Não é uma coisa da nossa natureza. É só uma parada da revelação do Espírito. Vai ver que é uma parada que até tu mesmo vai associar assim, não tem que ver se a resposta. É interessante. Você, Deva, o que vinha para você assim? Esses momentos devia ser o que assim? Pensando, estamos falando aqui em família natural. Eu acho que naquele momento ali que ele estava em volta, né? Eu sentia muito alimento, né? E ele ficava de boca aberta, assim, parado, assim. Eu vejo, né? Que com certeza era muita sabedoria. E aí aquilo saindo, quanto mais saiu, eles queriam mais. E vejo que era um momento de aprendizagem que só eles mesmo que Experimentar aquilo. Era muita coisa. E você, Varão? Doido. Agora que eu acredito que ela falou, acho que é uma coisa bem simples, mas também eu acho que Jesus, nas coisas simples, ensinava coisas profundas. Eu acho que ele dava abraço assim, sabe? Ensinava o valor de um abraço, mostrava as coisas da natureza, ensinava mais algumas coisas. Acho que ele conversava sobre coisas profundas, mas eu também acredito que ele ensinava aqui na minha cabeça, que tem como viver profundamente assim, nas coisas simples, sabe? No dia a dia, na forma de se colocar, de falar, de tocar. Ele não era uma pessoa que falava muito. Ele falava apenas eu acho que, tipo assim, você sentia realmente uma coisa diferente até na forma que Deus falava. Porque quantas vezes a gente fala, às vezes a gente até mesmo para pôr uma ideia, a gente dá maior volta. Imagina Deus falando em uma parada assim. Ele falou logo o que tem que falar. Você já botava a cara, Ele fala logo o que tem que falar, né? Eu já ficava assim, meia hora pensando um monte de coisa numa parada pequena, mas que veio com um impacto, sabe? De uma força que tu fica te questionando várias paradas. É tipo quando a pessoa fala amor. Tipo, Deus fala amor. A gente vai dar uma volta de todos os negócios que é amor, e aí depois no final fala que é amor. Mas ele falando, né? Pô, toda aquela grandeza mesmo dele. Que gerava realmente, pô. Aí, Rafinha. Eu também, eu acho que um pouquinho de cada um falou, eu acho que seria. Ele tratava de. Telefone. Não, sim. Obrigado. Acho que ele tratava de todos os assuntos, assim, eu fico imaginando. Deus, né? Com toda a sua grandeza, ser o mais simples entre nós. Mas vamos pensar nesse texto, vou deixar você continuar a falar, mas só vou refletir um detalhe. Vamos pensar que nesse momento, vamos tentar nos contextualizar pensando o seguinte: Pedro não havia recebido a revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu tem que só o que eu estou querendo dizer aqui, só para a gente poder refletir junto, a gente se colocar naquele momento, porque como a gente conhece todo o Evangelho, aí, o nosso próprio conhecimento polui um pouco, né? Porque a gente tem o conhecimento. Vamos pensar o seguinte: eles sabiam que Jesus era diferente, eles viram, alguns que eram discípulos de João Batista que estavam seguindo, viram aquele sinal, a voz que veio do céu, né? Mas eles não tinham uma compreensão espiritual clara. Muita coisa que a gente diz é nosso, da experiência que nós ganhamos com Cristo. Que nós ganhamos, quando a gente fala assim, meu Deus, a gente se imagina lá e fala assim, pô, deve ter sido assim, então, porque a gente está se projetando aquilo que a gente já ganhou em Cristo. Mas vamos tentar pensar assim, estamos no início da caminhada aqui.
Do nada, né? Assim, não recebeu pouca coisa. Acho que Nicodemos recebeu mais que eles, né? Falou assim, olha, quando eles chegaram para Jesus, Jesus virou e falou assim, eles perguntaram, onde é que você mora? A Jesus falou assim, vem e segue. Lembra que a gente estudou? E eles foram. Uma coisa bem assim, apesar de nós termos a compreensão de que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Verbo encarnado, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, ali ele nesse momento estão vendo um homem. Como o Mateus falou, que as palavras não, que são, eles conseguem ver que alguma coisa é muito diferente ali. Que eles não estão encontrando como qualquer pessoa. Isso é um fato também importante que a gente deve colocar. Não é uma coisa... não, bem, tudo que eles estão vivendo é bem diferente do que eles viveram até aquele momento. Mas eles não conseguem entender muito bem o que eles estão vivendo, até que a gente concorda. Então vai lá, Rafinha, é para te dar um contexto assim, entendeu? Então, não sei, eu acho que eu vejo, se fosse as coisas iam estar muito quebra-cabeça, tá meio assim, mas é algo em mim, sabe? Diferente, como já aconteceu. Tudo meio confuso assim, e o Espírito Santo me ministrando no meu coração, sabe? Eu fico imaginando, tipo, colocando no lugar dele. Você aprendendo sem saber que está aprendendo. Você sendo direcionado sem saber que está sendo direcionado. Porque alguma coisa era sobrenatural ali. Pela lógica, viram que era Deus que era um homem. Aí vamos lá. Ele abrir a boca já não era uma coisa normal. Todo mundo deveria sentir alguma coisa diferente vindo dele. E na época não tinha nem vida nem nada, era só um cara falando no meio do povo, tá ligado? Então, tipo assim, tu vê todo um contexto, toda uma situação lá totalmente diferente, uma única coisa testificando no teu coração, tu ainda não consegue entender, distinguir. E conforme o teu como muitas das coisas acontecem com a gente, acredito que Deus testificava muito daquilo que estava sentindo no coração ao longo do período, entendeu? Porque, por exemplo, não só esse pessoal aí que estava ouvindo dele, o pessoal deve ter ficado muito doido, não deve ter dormido no outro dia falando assim, não, vou continuar acompanhando esse maluco para ver onde vai dar, entendeu? Porque isso, eu estou vendo pela minha lógica. Se eu vejo uma situação dessa, naquele lugar, sem lógica nenhuma dos dias de hoje, num lugar, sei lá, no meio do deserto lá onde eles estavam, o cara começa a falar um bagulho assim, que eu começo a sentir uma coisa que eu nunca senti na vida. Entendeu? Uma coisa no meu espírito, tu sente uma coisa sobrenatural vindo da parte dele. Todo vídeo curioso, eu vai querer ficar ali. Por exemplo, tudo bem, que tem, ainda tem negócio do nosso coração, né? Tem gente que vai por. Tipo assim, acho que até a palavra de Deus fala que muitos me seguiram por uns motivos e outros me seguem por esses motivos, mas. Caraca, até eu descobrir, e eu acredito que essa curiosidade é a curiosidade que Deus quer que a gente busque nele, sei lá, acho que Então, tu trouxe uma questão interessante. Então, não tinha Bíblia, tinha só a Torá do Antigo Testamento, a lei e os profetas, né? Não tinha igreja, né? Não tinha aquela, digamos assim, a ideia do culto, porque ainda tinha muito a ideia da sinagoga, eles ainda não eram uma nação independente, então a sinagoga não era um local de realizar sacrifícios, era um local apenas da leitura da lei dos profetas, né? Então não tinham nada disso, mas todos vocês falaram mais ou menos que tinha alguma coisa que ninguém entende muito bem que fazia com que eles permanecessem ali. Faltou de ti agora, vai lá. Esqueci teu nome, desculpa. Caio, isso mesmo, Caio. O que você acha? Não, mas eu sei que o Caio tenta resumir, mas eu queria ouvir um pouco de você assim. Você tem 13, 14 anos? 14. Pô, Caio, assim, segunda-feira é um dia péssimo pra gente sair de casa, né? Se a gente fosse sincero, né? Eu não tenho, assim, muita noção, que já estou ficando mais velho, mas eu sei que tem negócio de telecine, tem uma porção de... Eu não sei se é esse nome ainda e tal, mas tem uma opção de coisa que dá pra gente fazer, principalmente quando começa a semana e, pô, todo mundo quer começar a semana bem, essa é a verdade, assim, pra você aguentar até sábado, primeiro dia de aula, toda aquela situação. Alguma coisa, ou alguém, vamos colocar assim, para ficar mais pessoal, move o Caio para estar aqui segunda-feira.
ouvindo uma coisa que você tenta entender ou não diante de Deus, mas talvez você não tenha essa compreensão muito clara, talvez veio com Rafinha e tal, mas é simples, é natural, é normal, mas isso poderia estar acontecendo contigo lá 2000 anos atrás, certo? E baseado no que você está vivendo aqui hoje, aí eu queria ouvir de você o que você imagina se você fosse um mosquitinho olhando, o que você estaria observando entre alguns, não eram nem 12 naquele momento, entre alguns homens e aquela pessoa que havia recebido aquele sinal no Jordão quando se batizou e, como o pessoal falou, estava ensinando e ministrando e tal. O que você... Eu queria ouvir uma coisa sua, da sua cabeça, não tem certo e errado. Não, eu sei, pô. Sem pegar o resumo da galera, assim. O que Você falou, tipo, mais ou menos do geral, como seria esse... E o que mais te marcou que eles falaram? Da simplicidade. Da simplicidade te marcou? Da simplicidade. O que o Rodrigo também falou, tipo, que simples gestos, chegar de coração, de ser natural, né? Então, assim... Tocava cada um, sabe? Talvez as pessoas daquela época, existia Caifás, que era o sumo sacerdote, tá? Descendente de Levi, né? Tinham os sacerdotes também, tinham os membros da sinagoga, que eram pessoas respeitadas, tinham doutores da lei como Gamaliel, pessoas que conheciam profundamente as profecias e o estudo dos profetas e da lei. E eles também ensinavam de uma maneira, né? Tanto que Paulo aprendeu os pés de Gamaliel, não é assim? Só que os soldados também, quando foram prender Jesus, um pouco mais na frente, não agora, eles voltaram para o Sinédrio e começaram assim, cadê? O que os soldados disseram para os fariseus, né? Aquele grupo de pessoas que eram a liderança daquela época. Assim, a gente não conseguiu. Como assim você não conseguiu? Não conseguiu botar o gema no cara e trazer o cara para cá? Não, é que ele ensina, ele fala de uma forma diferente, como quem tem autoridade. Então aquilo impactou até pessoas que nem eram tão religiosas assim. Então assim, por que a gente está fazendo essa reflexão? Vamos pensar junto então. A igreja do Senhor é tremendamente importante, sim, por isso que ele a edificou, né? E nós fomos batizados no corpo de Cristo e aqui nós caminhamos na oração, no ensino da palavra e no partir do pão. Então, é uma palavra de equilíbrio, a gente não está desprezando nada, né? A gente tem a Bíblia, super importante a palavra escrita que o Senhor deixou para nós. Mas o que a gente está tentando refletir essa noite? Que existe algo, existe uma essência que vem antes de tudo isso e que às vezes nos nossos dias fica por último. Existe de fato aquilo que eu e você não entendemos, mas de fato é o que nos conecta a Ele. Às vezes nós queremos nos conectar a Ele por meio de uma reunião, de um culto ou de uma leitura isolada de uma palavra. Só que há pessoas que nós acabamos de ler que não tiveram absolutamente nada disso, nem a compreensão real da verdade, e estavam conectadas a Ele. Por que isso é uma reflexão interessante? Porque quando nós pensamos nessa direção, nós abrimos uma porta para que o Espírito de Deus, para que a gente peça ao Espírito de Deus, ou que Ele nos ajude a orar, para que de fato o nosso espírito permaneça em Cristo e com Cristo. Olha, os cultos vão ser uma forma de, conjuntamente e publicamente, nós manifestarmos isso. A leitura da palavra pode ser uma ferramenta, pode ser um martelo, mas não é a mão que pega o martelo, né? Todas as demais atividades, que se a gente assim chamar, eclesiásticas, vão ter importância, mas na verdade não é aquilo que pode nos ligar a Cristo. O que nos liga
a Ele é Ele mesmo. E o que Ele provoca na gente, que a gente não entende. O que Jesus provocava na vida daqueles homens, cara, eles não entendiam. Mas eles estavam ligados a Ele. Como o Mateus colocou, existia do outro lado acho que uma curiosidade? Com certeza. E não existia nada aparente que fizesse não existia nada aparente que pudesse prender eles. Tipo assim, agora vocês vêm aqui que a gente vai fazer essa escola para a gente estudar junto. Não tinha. Porque foi como. Desculpa, agora eu falei o teu nome. Rodrigo. Foi como o Rodrigo colocou. Era informal. Então, como é que informal fala assim, e aí, discípulos, hoje é quarta-feira, o dia da gente falar tal coisa? Tinha isso? Não tinha. Então, eles não tinham como ficar presos a Jesus por causa das atividades. Sacou? Ele não tinha como estar preso a Jesus por causa de compromisso. Porque eu posso, às vezes, estar preso por causa de um compromisso. Tipo assim, pô, se eu tenho que trazer uma palavra, então eu vou ter que ler. Estou preso a um compromisso. Eu estou lendo a palavra, porque eu vou ter que, um dia, a Mari trouxe a palavra lá quinta, então o que ela fez? Então ela teve um compromisso conosco lá quinta-feira. Outra coisa é se pessoalmente, isso é uma ferramenta para ela estar conectada com Ele. Ou não a leitura porque precisou trazer uma palavra. Então por que essa reflexão é importante? Porque ela tira a gente de um cristianismo raso, ela arrebenta com todas as nossas muletas e apoios, tudo aquilo que a gente acha como essencial, e nos coloca numa posição da gente perceber que o essencial é Cristo. E o que nos conecta a Ele? Ele mesmo. A gente leu na segunda-feira anterior a essa, serei levantado no madeiro e atrairei a muitos. Quando você coloca um imã e o imã puxa, o imã faz força para puxar? Ou, na verdade, um polo atrai o outro como uma força? Então, na verdade, quem está nos atraindo a Ele, irmãos? Ele mesmo. O princípio e o fim. O alfa e o ômega. Aquele que é Senhor de tudo e de todos. Então, por mais que da nossa parte haja um exercício de buscá-lo, mas, na verdade, quando nós entendemos que a maior certeza de chegar até Ele não é as ferramentas que nós usamos, mas é a atração que Ele mesmo provoca em nós e nos puxa em direção a Ele, então temos um pouco maior de chance de não nos desviar do caminho. Porque a força que agora estamos compreendendo não é aquela que dedico para ler, ou o momento que passo intercedendo e orando, embora Ele me direcione a fazer isso, embora isso sejam ferramentas, embora Ele ensine, ministre que essas coisas são necessárias na minha vida cristã. Mas não é o menor que grudou no maior, é o maior que atraiu o menor. E a atração que Jesus tem sobre a nossa vida é tão grande, que, irmão, mesmo diante da nossa resistência, a gente acaba sendo o quê? Puxado. Aqueles homens tinham uma vida. Aqueles homens tinham um mestre. Pelo menos dois tinham João Batista. Seguiram João Batista a vida toda. Outros que vão ser agregados como Levi tinham uma profissão a vida inteira. Tinha uma garantia total. Lembrando lá do Lloyd Jones, por exemplo, que o pessoal lê hoje e tal, e não conhece um pouquinho a história dele. O cara era um médico do rei da Inglaterra, cara. Tem noção do que é isso? Naquele século. Hoje o cara tem um empreguinho já melhor, já está tranquilo. Ele era o médico do rei da Inglaterra. Cristo chamou ele largou tudo para seguir a Cristo. O que foi isso? Uma dedicação, algo mais... Ou na verdade apenas o posicionamento da peça do outro imã, e quando ela encontra a posição, então ele é atraído a Cristo. Ele é puxado a Cristo. Como é que você acha, cara, que Jeremias viveu
dentro de cisterna de lama, com água até a cintura. Como é que você acha que Ezequiel dormiu quase 200 dias numa posição e se alimentou sob fezes de animais, preparando a alimentação dele? Como é que você acha que Isaías aguentou até o fim, se cerrado no meio? Como é que você acha que Abraão conseguiu abrir mão do seu filho? Como é que você acha que Isaac peregrinou, desentupindo os poços de seu pai? Quando a gente olha por um aspecto natural da vida, a gente tenta ver por esse lado. Quando a gente faz essa reflexão que a gente fez, a gente percebe, olhando na vida desses homens, e talvez tendo a oportunidade de olhar na própria nossa vida, a gente permite que a graça de Deus, quando os nossos olhos são abertos, permite que a gente enxerga que Ele está nos atraindo em direção a Ele mesmo. Na verdade, existe só uma força que me impede, é isso, que sou eu mesmo. E às vezes essa força que sou eu mesmo, Rafael, por exemplo, eu ainda uso várias dessas ferramentas para me desconectar dessa força. Isso é uma coisa que a gente tem que, assim, dar muito valor, que é a religião. Então, quando a palavra do Senhor se torna maior que o Senhor da palavra, eu quebro essa atração. Eu viro essa peça do ímã. Quando a igreja do Senhor se torna maior que o Senhor da igreja, eu viro essa peça, essa força. Porque eu passo a me deixar atrair por outras coisas que não são o quê? Ele. Na verdade, onde está a real segurança? Onde está a real alegria, a real paz? É, na verdade, o exercício diário de se manter, ser atraído somente por Ele. E por mais nada. A força que me puxa é Ele, não é a minha. O Senhor é o quê? A nossa força. Faz sentido o versículo bíblico agora, Marcos? Faz, não faz? Porque você fala assim, Senhor, a nossa força. Mas na prática, como é que é isso? Na prática, como é que é? É Ele. É uma força de atração. O amor de Cristo nos puxa, nos constrange e vem arrastando não só o processo de arrependimento, de conversão, vem nos arrastando em direção ao eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Paulo entendeu isso em Efésios. Porque aprove ao Pai que todas as coisas convergissem a Cristo Jesus. Vamos para a criação. Quando Deus cria um buraco negro, como Ele cria, Ele falou, pus a óleo, pus a ursa maior, pus a ursa menor, Ele está discutindo com Jó, né? Quando Ele cria um buraco negro, por exemplo, né? Você imagina um pedaço de uma estrela anã desse tamanho assim, que é mais pesado do que a Terra. Porque a concentração de massa é a níveis que a gente não consegue compreender. Quanto maior concentrada a massa, maior é a força gravitacional que ela exerce sobre os objetos que estão ao redor dela. Um buraco negro tem uma força gravitacional tão grande que nem a luz consegue passar e não ser atraída a ele. A luz percorre uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Estamos olhando o aspecto da criação, não a ciência. Estamos olhando o aspecto da criação. Então, quando Deus criou um buraco negro, interessante, Ele quis ensinar alguma coisa para a gente, né? Eu fico tentando olhar assim, não a ciência em si, mas a manifestação da criação. Então, Ele colocou alguma coisa que exerce tanta força sobre tudo aquilo que está ao redor, inclusive a matéria, vou colocar a energia, que possui a maior velocidade conhecida do nosso universo, ao passar por ali, é atraída por um feixe de luz, a essa força gravitacional. Se Ele, como Criador, criou isso, e se Ele, como Deus, Paulo enxergou que agora Ele manifesta na plenitude dos tempos o seu Filho, Ele fala assim, que a Ele, na eleição dele, determinou que todas as coisas no céu, debaixo do céu, na terra, debaixo da terra, vão convergir para Jesus Cristo. Você acha que alguma coisa não vai chegar nele? Criada, visível ou invisível? Se é o mesmo Deus que criou esse aspecto da criação. Paulo entendeu isso.
Por isso que ele compreendeu aqui. Um outro versículo bíblico vai fazer sentido agora, Jorge. Por isso que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Que o quê? Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Por determinação da própria eleição de Deus Pai. Ele fez isso. A diferença está em aqueles que, ao ouvir, abrir o seu coração para serem atraídos e o fazem assim voluntariamente. Tá? E aí é a graça operando no nosso coração. Mas no fim, até para quem vai receber o juízo, até para quem não vai estar com ele, no final vai ser atraído. Vai dobrar o joelho e vai o quê? Reconhecer. Todos os demônios, cara. O próprio Lúcifer vai ter que dobrar o joelho diante de Jesus Cristo de Nazaré e declarar: só tu és o, letra maiúscula, és o Senhor. Depois vai ser lançado no lago de fogo junto com a besta e com o falso profeta. Então, assim, quando a gente para olhar o Criador e a forma como ele cria, a forma como ele determina o seu eterno propósito, imagina então, voltando agora a essa compreensão. Nós estamos falando eles não tinham essa compreensão de nada que a gente está falando, mas eles eram atraídos pelo quê? Por essa pessoa. Eles eram atraídos por essa pessoa. Dá para entender os salmos, quando o salmista declara assim: porque o Senhor passando o monte fumega, os mares balançam. O que a gente está falando? Que seres que não têm vida, não é assim que ele fala? Que as árvores louvam e batem palmas. E por que ele faz isso? Porque se você tiver curiosidade, por exemplo, de subir ali uma cidade da Pedra Branca e olhar o dia de chuva e vento, o que acontece com as árvores? Elas fazem como? Elas fazem um movimento assim, ó. Se você parar e observar, de fato é como se estivessem o quê? Aplaudindo o Criador. E quando a chuva cai, vem as rajadas de vento, e elas fazem assim, elas dançam no meio das árvores. Então o salmista está olhando e vendo a harmonia da criação, reconhecendo a presença do Criador. E Paulo diz mais em Romanos, que toda essa natureza criada geme subjugada, não por aquele que a criou, Deus, mas por aquele que a sujeitou, Adão. Então, o que deve estar em pauta? O que deve ser então importante? Os princípios que cada um de vocês fala aqui nessa noite. Primeiro, Deus é simples. Foge de tudo que não for simples. Ele é simples ao criar, ele é simples ao manter, ele é simples ao abraçar, ele é simples ao levantar, ele é simples ao perdoar. Ele é simples ao ensinar, seja por meio de metáforas ou parábolas. Deus é definitivamente uma pessoa simples e não é exibicionista. A gente lê os 4 evangelhos e percebe isso. Você foi curado? Cara, vai para tua casa e fala lá com a tua família e tal. Não fala com ninguém, vai lá na tua família e fala o que eu fiz por você. Ele não é exibicionista. E ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder, mas ele não é tirano. Ele atrai tudo, mas ele não é exibicionista. O livro de Jó é interessante, diz, ele é um Deus que se oculta para ser achado. Porque ele é simples, ele também é o quê? Humilde. Aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Então ele tem todo o poder para soprar, explodir com tudo, mas ele é manso. Ele tem todo o poder para fazer qualquer coisa, descer raio, mandar qualquer bagulho que você imaginar. Mas ele é humilde. E ele tem uma sabedoria que nenhum homem consegue penetrar, como Paulo falou. Deva falou a parte da sabedoria, né? Devia ter ele muita sabedoria. Então, muita sabedoria, mas ele é extremamente o quê? Simples. O Mário, Jorge, Caio, Rafinha, Rodrigo, cada um falou. Então a gente deve fugir daquilo que não é simples. Isso aí a gente... Aquilo que é exibição, aquilo que é para se mostrar, aquilo que tem um objetivo diferente da natureza do nosso Deus,
a gente vai deixando de lado. Outra coisa, ele é natural, cara. Ele não é místico. Ele é poderoso, mas ele não é místico. Ele pega o pão e multiplica. Não tem misticismo. Ele pega o aleijado e levanta. Não tem fantasia. Ele é como? Natural. Então aquilo está acontecendo como ali? Eles estão ali, mas está como aquilo ali? Natural, pô. Tomaram o café da manhã, de repente Pedro, que era mais assim, fala alguma coisa engraçada, todo mundo riu, como ele falou. E o pessoal deu aquela risada e de repente naquilo o Senhor guardou para trazer mais tarde um ensinamento que não estava naquele momento ainda. E aí ele vai caminhando, ele vai andando. Eles não sabem quem ele é, mas a presença deles o atrai. Eles não conhecem profundamente no espírito deles a quem eles estão seguindo. Mas eles não conseguem escolher outro caminho. Só tu tens as palavras de vida eterna. O que nós queremos como discípulos? Seguir a homens? Seguir o Jorge, o Rafael, o Caio, o Rodrigo? Não. Queremos reconhecer, sim, as pessoas que Deus levanta para apacentar e cuidar da nossa vida. Homens que Deus levantou para ministrar e nos ajudar a nos aperfeiçoar. Cremos sim nos ofícios do corpo de Cristo, do qual o próprio Espírito Santo ajusta de forma plena para o crescimento de todos os santos. Mas não seguimos a homens, não confiamos em homens, a começar do homem da paz. Não confiamos no nosso braço e nem no braço de alguém que pode estar forte naquele momento. Entendemos que isso é prejudicial, doloroso e faz com que essa atração que ele exerce sobre nós seja bloqueada. Olha que coisa interessante. O tempo todo a Escritura compara um homem a uma árvore. Desde o início da criação, quando fala da árvore da vida, já era, na verdade, um aspecto de figura, mas da revelação da pessoa de Cristo. A árvore da vida. E por muitas vezes os profetas usaram essa figura inspirada pelo Espírito de Deus e disseram o quê? O homem que confia no Senhor, o homem que olha para o Senhor, o homem que se deixa ser atraído pelo Senhor, o homem que tem essa relação como primária, como total e plena, é como uma árvore plantada junto a ribeiros, que mesmo no dia de muito calor, e olha que hoje fez 48, né? Mesmo no dia de muito calor, a sua folha, Jorge, continua verde. E ela continua dando o seu fruto no devido tempo. Por quê? Porque apesar de ter 48 graus em cima dela, apesar de na superfície se cheia de areia quente do deserto, apesar do que se vê, as circunstâncias ao redor tentam determinar que ela seja diferente, a raiz dela foi atraída até um poço de água muito profundo, da qual a sustém, mantém e alimenta, e gera nela uma realidade diferente de todas as árvores que estão ao redor dela. Então, o que nós precisamos? Que Deus mude tudo que está ao nosso redor? Não, falso evangelho. Que Deus derrote todos os nossos inimigos e nos livre das coisas que estão enchendo o nosso saco? Não, falso evangelho. O que Deus quer? Que como homens e mulheres, as nossas raízes se aprofundem de tal maneira, amado, até chegar às águas vivas que saem do trono de Deus. Até chegar nele mesmo, em outras palavras. Até que a relação entre eu e ele determina quem eu seja, e não todas as coisas que estão ao redor. Ah, tem fulano trepado nas minhas costas, tem isso, estão me enchendo o saco, pressão daqui, pressão em casa, pressão no trabalho, não sei o que, isso aqui, eu já não aguento mais, a namorada não sei o que, aí tal, é papai, é pai, mãe, me enchendo o saco, não sei o que. Tudo não vai determinar quem eu sou. Sabe quem vai determinar quem eu sou, Dani? Quem você é, se assim a gente o permitir? A relação que nós vamos decidir ter com ele.
nível de profundidade que nós vamos escolher, como Ezequiel escolheu, no rio de Deus. Isso é uma graça. Isso é uma graça. O fato de Deus abrir os nossos olhos para compreender. Sabe por quê? Porque todas as inquietações que cada um de nós colocamos nessa noite, quando refletimos sobre esse texto, não é a dificuldade que temos de entender a relação deles com Cristo, Mário. É a dificuldade que nós temos de entender a nossa relação com Cristo. É a nossa, Jorge, não é a deles. Quando nós falamos, como o Matheus falou assim, cara, mas é difícil e tal, é uma coisa que ele está falando de nós. Que vivemos com Cristo, mas não conseguimos entender o nosso relacionamento com Ele. Eu me sinto assim. Que caminhamos, que somos alimentados por Ele, que ouvimos verdades dEle, que somos ministrados por Ele, mas não entendemos muito bem esse relacionamento. Mas seguimos, sendo atraídos de alguma maneira. Às vezes até a gente acha que não, eu estou aqui, que eu estou firme, estou buscando o culto, mas na prática, quando Deus abre os olhos, meu irmão, naturalmente, sem essa força, sem o Senhor nos atrair, jamais estaríamos nele. Jamais. É tempo. A gente até acha isso, até que chega um tempo que o Senhor nos ministra, nos ensina, nos mostra. O que acontece? Você fala assim, meu Deus, é o Senhor que me atrai mesmo. É aquele imãzinho que vai chegando aí, sobe o outro e encosta nele, né? Nos atrai, sabe por quê? Porque Ele também vive em nós. Essa foi a promessa que Ele cumpriu nas Boas Novas, quando Ele nos presenteou, cara, com o Espírito Santo dele. Então, na verdade, Ele não é o início e o fim. Ele não é tudo em todos. Então, na verdade, quando Ele te dá do Espírito dele, quando Ele compartilha da vida dele com você, o que acontece quando você sente a presença dele? Você só consegue sentir a presença dele, seja a presença pessoal, ou seja a manifesta no culto, porque Ele está em ti. Então, na verdade, vou fazer uma forma figurada para ajudar a gente a entender. Então, quando o Senhor está aqui, imagina, é a onipresença dele, né? Algo difícil da gente compreender. Mas Ele está se manifestando no meio, por exemplo, do arraial, com fogo, com tudo isso, mas Ele está em ti também. É atrai isso aqui, ó. Não, mas ele te atrai mesmo. Ele não só te atrai a Ele, Ele não faz só você chegar a Ele, como Ele passa a compartilhar as vontades dEle em você. Então o desejo de você ler aquela escritura ali, o desejo de pensar nele, de levar alguma oração, é a vontade dEle compartilhada em ti, não a tua. A religião é eu tentar achar que a força minha, o desejo de eu marcar aquilo, de eu fazer aquilo, de eu me mobilizar, vai levar até Ele. A religião, ou o que eles gostam de chamar de religare, do latim, é a tentativa do homem se ligar com Deus, do homem se apresentar a Deus com as suas ferramentas, como Adão se apresentou lá com as folhas de figueira. A vida eterna não é isso. A vida eterna é Deus te cobrir. Com quê? Papel de cordeiro com Ele mesmo. É Deus compartilhar a vontade dEle com você, para que você, com o Espírito dEle que habita em você, possa desfrutar das vontades que Ele tem. De quem é bom? Quem é bom? Ele. Quando eu falo assim, bom mestre, o que Jesus falou para o cara? Que bom, rapaz. Quem é bom? Só o Pai é bom. Olha que coisa interessante. Olha o ensino que fica ali claro. Olha o que nós lemos aqui, ó, que disse assim, ó: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus, ou ninguém pode dar alguma coisa que não tenha recebido.
Olha como é que a gente passa a se mover, cara, de uma forma diferente no reino de Deus. A gente tem a consciência que não é nada, que não tem absolutamente nada, mas por causa da obra que ele fez na cruz, por causa da promessa cumprida ao longo dos séculos, de pôr em nós o seu Espírito. Então ele reparte conosco dons, e ele reparte conosco a sua própria vontade e o seu desejo. Então somos atraídos agora, não como bons crentes a tentar fazer aqui, não. Na verdade eu não consigo, Paulo falou assim, é impossível a carne fazer a vontade de Deus, Romanos 7:8. Ela nunca o fez e nunca a fará. Quem é que vai fazer a vontade de Deus? O Espírito de Deus habitando aqui, ó, dentro de mim, em comunhão com o meu Espírito. Paulo falou isso claramente, há duas leis. A lei do pecado e da morte, a lei do Espírito e da vida. Então, quando nós compreendemos isso, então, na verdade, podemos sim caminhar no exercício da plena vontade de Deus, tendo sempre a consciência de que nada somos. Porque aquilo que está sendo operado na nossa vida e através de nós é quem? Ele em nós. Outro versículo vai fazer muito sentido agora, Mário. Porque agora não vivo mais eu, mas o quê? Cristo. Fez sentido, Dani? Fez sentido na nossa vida prática? Ou seja, então Deus, na verdade, não está pedindo minha ajuda. Deus está pedindo para que tenha uma vida substituída. Deus não quer que eu viva. Nesse sentido, deixa eu corrigir porque está sendo gravado, pode ser interpretado errado. É claro que Deus não quer que eu anule a minha vontade. Deus quer que eu use a minha vontade para escolher a vontade dele. Mas eu não posso fazer a vontade dele em mim mesmo. Então o que eu faço? Recebo o seu Evangelho. O que o Evangelho de Deus faz? É Cristo e esse crucificado. Ele faz com que eu seja incluso na morte de Cristo. Mas ele ao mesmo tempo me dá um outro presente na outra ponta. Da mesma forma que Cristo ressuscitou, eu ressuscito em novidade de vida. Então todos nós que estamos aqui, recebemos o Espírito de Deus. Olha que coisa linda. Todos nós que estamos aqui, dependente do dia que a gente teve hoje. Se você cirou, xingou, berrou, gritou, você... Dependente de qualquer coisa, de como você vai no final do dia acertar isso com o Senhor, entender esse aperfeiçoamento, Deus, continua trabalhando, Senhor, avança comigo mesmo, né? Dependente do processo que eu e você tenhamos passado no dia de hoje. Isso é um fato. O Senhor colocou o Espírito de Deus, o Espírito dele na nossa vida. E um Espírito não de medo, de terror, mas um Espírito que faz o quê? Clama, Abba, Pai. Quando ele fez isso, ele assinou um testamento. É como eu chegasse lá e falasse assim, olha, eu tenho lá meus filhos, mas eu pegasse a galera daqui, o nome, CPF de cada um, botasse e tudo que eu tinha é pouco, mas vai ser dividido por todo mundo que está aqui. Quando ele fez isso, ele nos tornou, se assim a gente pode usar essa expressão para facilitar, no cartório celestial. Na lei estabelecida do próprio Deus, ele nos criou co-herdeiros em Cristo Jesus. Então nós recebemos o que? Uma herança. Só que se você não sabe da tua herança, você vai usar? Se de repente uma tia tua, Mari, deixou uma herança para você, e para Dani e para Maiara, sei lá, de 50 mil reais, isso nunca chegou até você, você vai lá? Agora se alguém falou assim, eu vi lá que deixou alguma coisa, e você não se interessa por isso, você vai desfrutar disso? Agora, se alguém chegar e falar assim, olha, tua tia que vivia lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, deixou ela... E você sai do teu lugar, pega o ônibus, vai lá para Minas Gerais, vai no cartório, levanta tudo, vê o que é, vê quem é tua tia, pega o testamento, lê o que está o testamento, entende o testamento, vai até os bancos, vai até os locais, levanta as situações, você vai ter acesso à herança? Não é diferente do mundo espiritual. Não adianta ninguém chegar para a gente e falar assim, olha, tudo que Cristo conquistou na cruz é nosso. É só uma parte. Se eu acabar de ouvir isso, não for lá, mas na verdade...
Mas é um tomar posse que a gente tem que sair daquele misticismo do tomar posse assim, tomei hoje, eu tomei a posse. Eu vou ter que ir atrás disso. Nele, eu vou atrás. Porque no fim a verdade não é um papel em branco com umas letras, Ananquim. No fim a verdade é uma pessoa. A verdade é tão profunda que é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. A verdade não é uma afirmação, como a gente está acostumado a aprender desde criança. Isso é um granito, isso é verdade. Não, a gente está falando aqui de baixo. A verdade é uma pessoa. E tudo que sai dessa pessoa é verdade. Porque ela é luz também. Porque ela é vida também. Ninguém vive fora dela. Ela é tudo. Se eu não então me deixar diante dessas coisas que eu ouço, ser atraído a essa pessoa, para conhecer ela, aí volta um outro versículo para fazer muito sentido agora. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu ir em busca dele, não porque estou sendo constrangido, obrigado, pressionado, não. Ou porque me dei mal em todas as áreas da minha vida e só sobrou isso para mim. Né? Como a gente percebe pessoas que não tiveram êxito profissional ou aqui na Terra e tentam usar posições eclesiásticas para poder ter um sucesso, uma proeminência ou encontrar ali alguma coisa, na verdade ainda usando algo aparentemente religioso para buscar ainda uma solução terrena. Então isso não pode ser, a gente não está sendo atraído por isso. A gente está sendo atraído por ele, ao mesmo tempo a gente não está entendendo muito bem isso. Foi o que todos nós dissemos aqui nessa noite, concordamos com isso? Nós não estamos entendendo muito bem, mas estamos aqui, estamos com os irmãos, seja o dia que estivermos juntos aqui, separados, nós estamos aqui, vamos andando, temos crise. O que é a crise? A crise é um processo um pouco maior, digamos assim, de frustração ou de não compreensão daquilo que está ao nosso redor. Só fala, estou em crise, mas a crise é uma excelente oportunidade para o que, Jorge? Para a gente precisa. Para ter aquele entendimento que faz a gente... Você acha, então, que Deus vai livrar a gente da crise? Enquanto o falso evangelho tenta nos tirar da crise, não que a busquemos por nós mesmos, mas enquanto o falso evangelho tenta tirar, ele tenta dizer pare de sofrer, o evangelho do reino de Deus vem dizendo assim, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E não pode ser visto por olhos nus, como Jesus disse lá em Lucas 17, né? Mas ele pode ser visto pelos olhos do coração, como disse Nicodemos em João 3, e nós podemos sentir a manifestação desse reino de forma diferente. Podemos sentir coisas que não sentimos mais em lugar nenhum, a não ser no Senhor. Né? A gente experimentou, teve pessoas que estão aqui, alguns não, mas outros sim, que experimentamos algumas coisas fora da vida aí. Tentando o quê? De alguma forma, encontrar sentido para aquilo. Encontrar sentido para a minha crise. Não, agora é isso. O que é a diversão? Pô, a diversão é isso. O que é o maneiro? O maneiro é isso. Você vai, passa um tempo, você vê que não é maneiro. Não é assim? Alguém fala assim, não, mas a onda é aquela. Ah, beleza, a onda é aquela, então vamos lá naquela onda. Aí a onda passa e você vê que não. Aí de repente você ouve a respeito de alguém que você não vê. Olha que coisa doida. Isso que é bom refletir. Você ouve a respeito de alguém que você não vê. E quando alguém te fala a respeito desse alguém, essa mensagem chega até você dizendo que esse alguém morreu por você numa cruz. Esse alguém te amou. E aquilo toca lá no teu coração. E você começa a querer saber o que mais essa pessoa falou e ensinou. E aí você começa a ser atraído por essa pessoa que nunca nenhum de nós quis ir atrás dela. Foi ela que veio atrás de nós.
E aí a gente senta, às vezes, aqui, realmente não entende, às vezes eu não entendo. Mas às vezes eu paro para pensar e falo assim, por que eu estou sentado aqui segunda-feira? Não sei. Por que eu estou sentado sexta-feira ali com os irmãos? O que atrai a gente a fazer isso? Porque ninguém botou um papel ali, né? Alguém botou um papel ali, olha, segunda-feira estudo, ó, tem que vir e tal, não sei o quê. Então, tem alguém que não somos nós que estamos aqui, que está nos atraindo a conhecer Ele, a encontrar Ele. E cada um de nós encontra Cristo de uma forma diferente, mas estamos encontrando o mesmo Cristo. A história de vida do Caio, mesmo com a pequena idade dele, é a história de vida dele, do Rafinha, Rodrigo, Deva, Mateus, Jorge, Dani, Mari, eu. Juninho? Juninho é novo. Juninho é novo, cara. 12. Ano passado eu vi esse menino chorando num batismo, dizendo assim, tio, que dia eu vou poder me batizar? Mas quem falou com ele que ele tem que se batizar? Quem disse a ele que ele precisa se batizar? Quem colocou no coração dele o desejo de ver aquilo? Ou o que ele sentiu quando viu a irmã dele descendo ali professando? Será que ele entendeu o que ele estava sentindo? Será que ele compreendeu o que atraiu ele naquele 6 de novembro? Não. Mas não deixou ele ser atraído. O Senhor não tem idade. Ele não tem complexidade mental. Ele não depende que o cara seja um Einstein ou uma criança de poucos anos. Ele simplesmente atrai. A graça tem um poder disso. A graça de Deus tem o poder de nos atrair. Quando nós estamos soberbos ou altivos, assim, né, a gente se isola. A gente se coloca no nosso castelo, né, assim. A gente coloca no nosso castelo. Não quero ouvir ninguém, que eu sei o que eu tenho para a minha vida, né, assim que a gente faz. A gente se isola. Quer ficar sozinho. A graça de Deus nos atrai. A graça de Deus nos puxa para Ele. Faz a gente desejar coisas sem saber por que estamos desejando. Faz a gente ler sem saber por que a gente está lendo. Faz a gente orar sem saber por que a gente está orando. Ah, Rafael, impossível. Impossível? Está escrito. Está escrito. Chegou várias pessoas diante do Cordeiro de Deus e falaram assim, Senhor, quando nós te vestimos? Quando nós te demos comida? Porque nós não tivemos vontade. Também nem quando a gente fez isso. Jesus falou assim, quando vocês foram movidos a fazer por um daqueles pequenininhos, foram impulsionados aquilo, não porque vocês são bonzinhos, mas porque eu atraí. Vocês deixaram ser atraídos. Completaram o processo. Vocês estavam fazendo isso. Aí vai lá para João 15 e acabou, matou a pau. Eu sou a oliveira, a videira verdadeira, e vocês são os galhos, os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Então, o que é o mais importante então da vida cristã, Jorge? Assim a gente pode resumir. É estar conectado com Cristo. O que é mais importante para o galho? Está enxertado aonde? Na árvore. Concorda? O galho, o tronco é Cristo, vamos colocar dessa forma, a videira, né? Se tu arrancar o galho, ele morre. Se tu colocar o galho, não adianta pegar o galho e pintar, fazer uma opção de coisa com galho, não adianta. Parece engraçado, mas a gente faz isso. A gente faz isso, a gente mete uma meia tinta, Rafa. Como é que a gente mete uma meia tinta? Quando a gente ora, rapaz, e louva a Deus, sem estar conectado com Ele. Quando você chega no local, na verdade a gente não está conectado com Ele. Eu não preciso ser falso, hipócrita. Vou repetir um comportamento que as outras pessoas que estão naquele salão estão fazendo aquilo.
mas não estou conectado com ele. O que eu estou fazendo? Pintando galho. Agora, quando eu estou conectado, você acha que alguém precisa mesmo me dizer se eu preciso levantar, se eu preciso olhar para o irmão da direita ou da esquerda, se eu preciso abraçar, ou se eu preciso apertar a mão de alguém? Não. Porque a vida da videira está passando. Ela está sendo a vida que está sustentando. Então, vai vir o fruto. Vai aparecer lá na ponta do galho um frutinho. O frutinho o quê? Do galho? Da árvore. Só está pendurado aqui. Só está pendurado porque passou a seiva e veio até aqui para constituir ele. Né? Então, o que a última parte do Evangelho de João nos ensina no capítulo 3? Algo muito importante. O tempo que Jesus passa com seus discípulos. E ele o passa não para fazer algo para eles, mas fazer algo neles. Um ponto muito importante. Né? O 27. Entender que não temos nada se ele assim não nos der. Mas se ele nos der, não podemos esconder ou enterrar. Faz sentido agora a parábola? Às vezes a gente fala assim, pô, aquele cara enterrou o talento. Eu vou ser sincero, porque em alguns lugares você não pode falar isso, mas eu vou ser sincero, eu achava que no cúmulo, eu falava com Jesus, pô, tudo bem que o cara não pecou, cara, o cara não errou, o cara não matou, roubou, se prostituiu, o cara só pegou aquele bagulhinho e botou na terra que ele ficou com medo. Pô, tu vai jogar o cara onde tem choro e ranger de dente? Eu digo assim, que quando a gente ouve a pregação, a gente fica meio com medo de questionar Deus assim, né? Mas quando a gente está numa liberdade com o Senhor, mas com respeito, no sentido assim, de não querer engolir a coisa sem entendimento, para Deus, eu não aceito. Porque o maluco de Sodoma e Gomorra, tudo bem. Eles estavam lá numa zona. O outro cara disse, mas esse cara, o que esse cara fez, cara? O cara teve medo, tá bom, mas ele chegou lá e escondeu a paradinha, tá bom, mas depois ele devolveu. Tá entendendo? Na mente natural? É quando você lê esse texto, você compreende. Pô. Uma coisa é eu pegar o que é meu e esconder. Outra coisa é eu receber uma coisa do céu que não tem aqui na terra e que foi dada para eu poder dar a outros que vão receber vida. E eu pego aquilo e enterro. Me tornei realmente um assassino. Me tornei realmente o pior. Por isso que realmente preciso ir para onde há choro e ranger de dente. Senhor, agora eu entendi. Porque eu não posso pegar uma coisa que não nasce na terra, que nasce no céu. Quando você retém alguma coisa que Deus te deu, quando eu retenho uma coisa que Deus me deu, e às vezes a gente fala assim, não, que irmão, que eu fiquei com vergonha. Eu não quis dizer, sabe, fiquei meio envergonhado. É claro que no processo de aprendizado o Senhor vai... Mas chega um momento, amigo, tem vários testemunhos que a gente pode citar aqui, que a pessoa chega em casa, vomita, passa mal. Não, você não vê assim do irmão mais antigo? Irmão, que luta que eu passei porque eu não entreguei aquilo. Às vezes as pessoas usam esses jargões, mas não traduz a coisa. O que é melhor? É melhor colocar com simplicidade. Irmão, estou aprendendo. Ainda não tenho discernimento com clareza para poder saber até onde de Deus é meu. Eu vou colocar para os irmãos e os irmãos julguem. Quando você se coloca numa posição humilde, não numa posição de uma liderança constituída no sentido de experiência, você coloca numa posição humilde, você vai compartilhar aquilo que Deus te dá. E aí os irmãos vão discernir, porque o próprio Deus que colocou aquilo na tua mão para que você distribuísse, vai alinhavar aquilo. E as pessoas vão ser edificadas. O que eu não posso fazer? Eu não posso botar aquilo aonde? Dentro do meu bolso. Isso eu não posso fazer. Vocês já viram um culto que às vezes um irmão faz uma oração e o culto muda? Ela já parou para pensar quantos cultos não mudaram porque aquela pessoa ficou calada? Já viu aquela situação que
tá aquela guerra, tá aquele pessoal até louvando e tudo, mas você sente que está pesada. Deus entrega algo a alguém, aquela pessoa compartilha e aquilo abre total. E Deus... Mas também já houve momentos em que aquela pessoa não quis, sabe por quê? A semana não foi boa. Estou triste, Jorge. Sabe? A vida não está muito bem como eu quero. Sabe? Ficar na minha hoje. Quero sentar hoje só receber. Meu irmão, há um preço para essa postura, há um preço. Há um preço porque, na verdade, tudo que nós lemos e refletimos nessa noite é que não somos nós. É que não temos nada em nós. É que não somos absolutamente nada, mas estamos ligados naquele que tudo é. E que passa por nós a essência dele. Passa por nós a vida dele. Porque o Espírito dele habita dentro de nós. Então, quando ele nos repartir alguma coisa, e a gente pode começar a se praticar até segunda-feira aqui, por exemplo, a gente sempre fala isso, né? Agora a gente tem até falado menos, mas a gente sempre falava isso, né? Que a gente busca fazer um compartilhar aberto. Ou seja, então o irmão, na hora que sentir, como o Jorge falou, sentiu, olha, então é isso, é aquilo, é dessa forma, seja livre em Cristo. A gente é livre em Cristo, com responsabilidade para aquilo que a gente fala. Mas a gente precisa ser livre em Cristo. A gente precisa aprender a exercitar em Cristo aquilo que o Espírito compartilha a cada um de nós. Então, se uma pessoa está sentindo de orar, ela precisa orar. Ela não pode ficar conflitando com ela mesma. Eu não vou orar, não vou orar. Alguém vai levantar primeiro, alguém vai orar. Nunca vai ser. Ninguém orar agora, eu vou orar. Não, a gente não pode. A gente não pode. Porque quando a gente está fazendo isso, a gente está olhando para a gente. Então, se Deus impulsionou aquele desejo de orar, então Deus vai abrir uma porta através daquela oração. Mas como assim uma porta? Para vir algum entendimento espiritual. Senhor, porque o entendimento... Irmão, eu nem li isso aqui hoje. O entendimento não é algo humano. Assim como cada um dos irmãos tem o seu dom. Vai entrar um irmão ali, vai ministrar. No final, a Rafinha vai ministrar com os irmãos no louvor. Isso não é dele. Ou se o irmão tem uma palavra profética, ele vai entrar, isso não é dele. É a mesma coisa, se tem um conhecimento da palavra, isso não é da pessoa. Então o que acontece? Quando a gente entra e o irmão ora, o Senhor abre a porta da palavra. O Senhor abrindo a porta da palavra, irmãos, já leu o início do livro dos profetas? Pega o livro de Ezequiel, qual é a primeira coisa que você vai ver? Veio a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi. Foi o quê? Ezequiel sentou aquela semana e leu e estudou bastante. É isso que está escrito, irmão. Porque veio a Jeremias, filho de Ilquias, a palavra do Senhor quando ele habitava em Anatote. Então o que acontecia, irmão? Vinha a palavra do Senhor. Não era produto de um estudo. Então, quando o irmão de repente recebe o Espírito dele, ora, e ele clama ao Senhor, pode estar sendo ele o instrumento que o Senhor vai usar para abrir a porta da palavra, para chegar o quê? Para chegar aquela compreensão que o Espírito de Deus deseja nos trazer, para clarear a nossa própria caminhada com Ele. E entendermos o quê? Onde nós estamos tropeçando. Então, se todo dia tu passa na porta, e tu bate com esse assim aqui, não é possível que todo dia eu vou ficar batendo na porta assim. Eu vou falar, cara, por que eu bato aqui? Eu bato aqui porque essa mesa está aqui, toda hora eu vou me desviar da mesa, senta a bodega do negócio aqui. Então, calma aí. Então, hoje eu vou resolver esse problema. Eu pego o armário, arrasto para lá, chego aqui. O que acontece, irmão? Eu entro por ali, não bato mais aqui. Isso acontece na nossa vida cristã. Mas a gente não tem a clareza. Ninguém pode nos trazer essa clareza. Só o Espírito de Deus, que pode nos clarear e nos mostrar a forma que estamos caminhando e mostrar um pouco as situações. Fiquei abatido hoje. Por que fiquei abatido? Por que eu fiquei abatido? Normal é a luta. Mas por que essa luta me abateu? É isso que é interessante. Isso que a gente não pode perder diante do Senhor. Porque a gente passa por outra luta e não fica abatido. Mas por que aquela nos abateu? Por que as palavras daquela pessoa tiveram efeito e da outra não? É isso que a gente tem que caminhar com clareza diante do Senhor. Porque existe algo.
Aqui nos abateu porque existe um processo aqui dentro, um pedaço da muralha mal resolvido, mal levantado. Por onde você acha que Satanás vai querer chegar na nossa vida? Por meio daquilo. Então não adianta falar luta e não querer enxergar e simplesmente querer caminhar. Não adianta. Senhor, estou abatido hoje. Por quê? Por que eu comecei o dia assim, chegou no final do dia estou assim? Onde eu fui atingido? Eu estava de armadura, eu estava de capacete, eu estava de couraça. Couraça guarda o coração, capacete guarda a mente. Estava de escudo, estava de espada. O dia todo numa guerra. Aonde eu fui atingido? O que aconteceu? Onde eu baixei o meu escudo? Onde me faltou força para levantar a espada? Então é um processo de aprendizagem onde o Senhor vai nos amadurecendo. Não a gente chegar desesperadamente num culto de qualquer dia da semana à noite e falar assim, Senhor, me dá um gasto para chegar até domingo. A ideia não é essa. Deus não quer vir com um balde enchendo a botijinha de ninguém para pegar um pouquinho de poder para viver até domingo. Esse não é o eterno propósito de Deus. O eterno propósito de Deus é edificar Cristo em nós. Cristo em vós. Esperança da glória. Faz sentido o versículo agora? Cristo em vós. Esperança da glória. É isso que ele quer fazer. Se a gente permitir que qualquer evangelho tire a gente dessa centralidade, nós nos perdemos. Então, na verdade, não é porque que a gente fala só, porque que eu fiquei... Não, eu vou chegar, eu vou resolver esse problema, Deus vai pelejar por mim, e nessa luta eu não vou ter que pelejar e tal. Não, amém, mas Cristo está sendo edificado em nós. Para ele ser edificado, alguma coisa é derrubada. O que o Senhor está querendo tirar de mim? Quando ele deu o poder para Jeremias, ele falou assim, eu te dou poder para arrancar e para plantar, para edificar e para destruir. Então a palavra de Deus, ela vem com duas finalidades. Ela edifica, mas ela destrói alguma coisa. Ela planta, mas ela também arranca. O que a Escritura quer dizer com isso? Que Deus vai plantar coisas em nós, mas ele também vai arrancar. Que Deus vai edificar coisas na nossa vida, mas ele também vai destruir. Então a gente precisa entender o processo da mão de Deus na nossa vida. Primeiro, porque a gente não confunda ele com o inimigo. E segundo, para que a gente seja um facilitador e não resista diante da obra dele em nós. Não, Deus está arrancando isso mesmo, está vendo? Mas é ele mesmo. Ele vai arrancar. Mas eu não vou ficar choramingando, porque eu sei que ele também vai fazer o quê? Vai plantar. E quando ele tira algo da gente, ele faz o quê? Ele põe ele mesmo no lugar. Bem? Então a gente fecha essa última parte do capítulo 3. O Senhor nos ajude a gente refletir siga refletindo sobre esse relacionamento que o Senhor tinha com aqueles discípulos, e siga pensando como era e como é para a gente também. Amém?